Quando Esther se aproximou do prédio onde morava, viu Kelly, a garota que alugava seu apartamento, pela janela. Embora tecnicamente sua inquilina, Kelly era mais como uma amiga próxima, a mais próxima que ela tinha, aquela em quem podia confiar sobre a dor de coração que a atormentava há anos. E agora Kelly estava se mudando. Kelly estava radiante, não apenas porque estava mudando de apartamento, mas porque estava se casando e estava verdadeiramente feliz. Vou entrar e começar a reclamar como sempre, Esther disse para si mesma em voz alta, decidindo que nessa visita se concentraria apenas em Kelly e sua felicidade. Espero que sua vida seja maravilhosa, cheia de amor e compreensão com seu noivo, e talvez alguns filhos também, porque isso é tudo que realmente se precisa. Ela subiu até o terceiro andar e tocou a campainha. Kelly, como se estivesse esperando por ela, abriu a porta imediatamente. Oh, Esther, estou tão feliz em vê-la. Samuel foi para casa e me senti tão sozinha. Ele trabalha online e está tentando ganhar o máximo possível antes do nosso casamento. Nossos pais estão nos dando dinheiro para a entrada de uma hipoteca, então precisamos economizar para as próximas prestações. Também planejamos ir para uma ilha na nossa lua de mel. Vim te dizer, Esther interrompeu, que você ficará comigo como hóspede nessas 2 semanas antes do casamento e nem pense em discutir. Não posso te dar nada porque todo o meu salário vai para pagar a hipoteca do apartamento da minha sogra e não posso fazer nada a respeito. Marcelo está começando a primeira série este ano e nem tenho dinheiro para prepará-lo para a escola, Esther disse tristemente, depois lembrou de sua promessa a si mesma de não reclamar. Bem, me diga, você já escolheu o restaurante para o casamento? Sim, um pequeno e aconchegante. E você vem comigo escolher meu vestido de noiva? Claro, mas terei que trazer o Marcelo junto. Ele não quer ficar em casa. As coisas estão realmente tão ruins entre ele e a avó. Não, Kelly, hoje só vamos falar do seu casamento. Então, me diga, onde você pretende ficar depois da lua de mel? Devo esperar para alugar o apartamento? Pode alugar, Kelly disse. Vamos morar na casa da avó dele nos arredores da cidade por enquanto. Kelly continuou entusiasmada. Recentemente visitamos a avó dele, eu adorei, mesmo tendo que trabalhar lá. Ela está sozinha e gerenciar tudo sozinha é difícil. Felizmente, ela é tão animada e rápida. Acho que já nos tornamos amigas. Oh, Kelly, você é o tipo de pessoa que pode ser amiga de todos, Esther disse com tristeza na voz. Esther, como estão as coisas no trabalho? Sim, claro, tudo está ótimo. Estou muito feliz com meu trabalho. Então, você precisa perceber que seus problemas estão em casa. Até resolvê-los, você não ficará satisfeita com sua vida. Tenho te dito isso desde sempre. Admita para si mesma que você não tem uma família e não terá uma enquanto ficar com Gabriel e a mãe dele. Tenho certeza de que ela é o problema. Então, ou faça amizade com ela ou se divorcie do seu marido. Não há uma terceira opção. Ela não gosta do Marcelo e não gosta muito de mim também. Estou pensando em nos divorciar antes que meu filho se apegue demais a ele. Marcelo o vê como uma figura paterna, mas ele o ignora. Sinto que ele nunca amará Marcelo. Por que eu me casei com ele? Que tolice, Esther exclamou em desespero. Você fez a coisa certa. Toda experiência é valiosa, mesmo um casamento ruim. Caso contrário, você estaria se perguntando se poderia ter dado um pai amoroso para Marcelo. Então, por favor, não se atormente com esses pensamentos. Elas falaram mais sobre o casamento que se aproximava, marcaram um horário para a escolha do vestido e então Esther foi para casa. Para Esther, a casa era exatamente o apartamento que ela havia acabado de deixar. Ele pertenceu à sua avó, que a deixou para ela. Os pais de Esther moravam em outra cidade. 7 anos atrás, Esther fugiu para viver com sua avó. Infelizmente, sua avó faleceu há 2 anos. Foi um período difícil para Esther, uma criança pequena,
a morte inesperada da avó e a falta de dinheiro. Tudo isso a levou a aceitar a proposta de Gabriel, e ela acabou casada com um homem que, aos quase 40 anos, ainda não havia amadurecido. Inicialmente, sua imaturidade e incapacidade de gerenciar a vida a divertiam, mas quando ele trouxe para casa um salário que mal cobria as necessidades básicas, o medo começou a se instalar. Logo após o casamento, Gabriel e sua mãe fizeram um empréstimo para um apartamento de um quarto, e Esther, de forma ingênua, pagava silenciosamente com seu salário. O restante ia para a creche de Marcelo e para a compra de frutas. Nem seu marido nem sua sogra cozinhavam muito, dependendo de alimentos prontos. Antes do empréstimo, Esther cozinhava porque ainda tinha dinheiro, mas depois passaram a comer fast food devido à restrição financeira. Felizmente, Marcelo comia na creche durante a semana, e nos fins de semana Esther usava o dinheiro que Kelly pagava pelo aluguel. Foi Kelly quem aconselhou Esther a não revelar o valor total que pagava pelo apartamento, caso contrário, querida, você acabará escrava deles. Eles já vivem totalmente do seu salário, economizando na comida. Olhe para você, negligenciada, e você precisa se apresentar bem no trabalho. Você é professora universitária, eu entendo, mas Esther, você é perfeitamente capaz. Marcelo vai começar a escola em breve. Você tem seu próprio apartamento e um ótimo emprego. Pense, por que você precisa do seu marido e da sua sogra? Voltando para casa, Esther pensou, por que sempre acabo com homens tão imaturos? Mesmo Marcelo nasceu de um homem tão irresponsável, que seu pai praticamente o forçou a se casar com a filha da mulher certa. Sua mãe insinuou a Esther que, se ela não deixasse seu filho em paz, ela faria de tudo para que eles se divorciassem. Esther decidiu que tal marido não era para ela, então ela se mudou para esta cidade, esperando que o homem que ela uma vez amou loucamente nunca descobrisse que tinha um filho. Marcelo perguntou sobre seu pai uma vez e ela disse que seu pai não queria ser seu pai. Marcelo lutou com isso por muito tempo, se perguntando por que seu pai agia daquela maneira, mas eventualmente aceitou. Quando Gabriel apareceu logo depois, ele nunca o considerou seu pai, mas agora Esther estava decidida a pedir o divórcio. Em 2 semanas, ela poderia se mudar para seu próprio apartamento, não precisando mais da ajuda de Kelly. Marcelo será o único homem na minha vida agora e nada mais de experimentos com casamento. Vou focar em economizar para um apartamento de 2 quartos, porque quando Marcelo crescer um pouco mais, 1 quarto será pequeno demais para nós. E eu definitivamente farei isso porque não posso contar com mais ninguém. Meus pais estão se aposentando em breve e tem a mãe do meu pai, minha avó. Ela está paralisada e minha mãe cuida dela sozinha. Meu pai ajuda também, mas é principalmente minha mãe que cuida da avó. Somente sua mãe sabia sobre a tragédia romântica de Esther. Ela apoiou na época e disse que ajudariam o quanto pudessem. A propósito, sua mãe também não aprovava seu casamento, achando que ela havia se precipitado. Esther e Gabriel se casaram apenas 3 meses depois de se conhecerem. Esther estava se aproximando de sua casa, mas de repente decidiu dar uma volta. Depois de meia hora, em vez de ir para casa, ela pegaria Marcelo na creche. Havia uma pequena praça perto de sua casa e Esther se dirigiu para lá, passeando por meia hora, admirando os canteiros de flores com rosas coloridas. Sentindo-se serena, foi para a creche. As crianças estavam do lado de fora e Marcelo, depois de obter permissão da professora, correu alegremente para sua mãe. Podemos passear? Eu não quero ir para casa. A vovó vai te repreender de novo por voltar tarde do trabalho e não ajudar com as tarefas. Ela te diz isso todo dia, como se você não trabalhasse, apenas andasse por aí. Você sabe, Marcelo, eu realmente dei uma volta hoje antes de vir te buscar, mas isso não é suficiente. Vamos ao café que às vezes passamos e tomar um sorvete e pizza também. E eles foram ao café. Voltaram para casa tarde, justo quando Gabriel voltou do trabalho. Ele e sua mãe olharam sombriamente para Esther e Marcelo. Vocês tiveram um bom passeio? O que teremos para o jantar? Perguntou a mãe de Gabriel. Marcelo e eu não estamos com fome,
Vocês podem fazer algo para vocês mesmos, respondeu Esther calmamente. Marcelo comeu na creche e uma amiga me ofereceu algo. Vamos direto para o quarto ler uma história. Esther e Marcelo nem sequer entraram na cozinha. Marcelo, satisfeito, apressou-se, agarrando a saia da mãe porque avistou um belo cesto de vime no canto da cozinha. Marcelo, veja o que está ali. Gabriel trouxe para você, disse sua avó. Esther lembrou-se de ter visto aquele cesto com uma alça quebrada perto do lixo naquela manhã. Eles perderam a cabeça? Da última vez, Gabriel trouxe uma mala com uma roda quebrada e eu mal consegui convencê-lo a jogá-la fora. Eles têm algum tipo de doença ou algo assim? É horrível, nojento. Eles leram uma história e Esther, como se por acaso, adormeceu com Marcelo no sofá. De manhã, levantaram-se cedo, se arrumaram rapidamente e foram para a creche sem acordar ninguém. Durante o intervalo do almoço, Esther conversou com uma colega que havia se separado recentemente do marido. Sua colega aconselhou sobre os primeiros passos a serem tomados. Esther estava com pressa porque temia que a piedade por Gabriel a fizesse mudar de ideia. 1 mês e meio depois, eles se separaram e Esther e seu filho se mudaram para um novo apartamento. Logo, Kelly e seu marido foram visitá-los. Kelly, feliz por sua amiga, comentou que havia visto Gabriel e ficou muito surpresa com seu estado. Sabe, ele está realmente arrependido de você tê-lo deixado. Eu até acreditei nele, disse Kelly. Gabriel está realmente perturbado com o divórcio. Ele nos procurou recentemente e se queixou de que sua mãe não o deixa em paz e se mete demais. Gabriel é uma boa pessoa, só lhe falta iniciativa porque sempre seguiu as ordens da mãe. Você tem pena dele? Perguntou Kelly. Sinto pena dele de mim, respondeu Esther tristemente. Talvez você tenha razão, mas a mãe dele nunca deixará vocês dois viverem juntos. Ela é uma pessoa terrível, acha que você afastou o filho dela, disse Kelly. Também sinto pena dele, disse Samuel, o marido de Kelly. Parece que ele cresceu sem um pai, então Esther, coloque Marcelo em algum esporte. Haverá homens ao redor dele que servirão de exemplo. Sim, Samuel, você está certo, concordou Esther, refletindo sobre como seu amor excessivo pelo filho poderia ser parecido com o da ex-sogra. 2 semanas depois, Marcelo começou sua rotina escolar ocupada, como sua mãe esperava. 1 mês depois, Esther decidiu assistir a uma aula de educação física para ver como as crianças estavam se saindo. Ela queria descobrir qual esporte seu filho preferia, mas, infelizmente, não viu nenhum talento específico se destacando. Esther perguntou a outros pais na reunião se eles pensavam em mandar seus filhos para uma escola de esportes, mas ninguém considerava isso necessário ainda. Por que eu mandaria ele para o basquete agora? E se ele não crescer o suficiente para o basquete profissional, disse uma mãe. Vou primeiro ver como ele vai nos estudos. Se achar difícil, prefiro mandá-lo para uma escola de xadrez do que para o boxe ou luta livre, disse outra mãe. Esther ficou perplexa, mas de repente pensou, por que estou buscando conselhos dessas mulheres? Deveria perguntar ao próprio Marcelo. Porém, ela achava que ele provavelmente diria que queria ser jogador de futebol. Para surpresa de Esther, Marcelo disse que queria aprender a nadar. Todo menino quer aprender a nadar. Estou falando sobre escolher um esporte onde você possa ter sucesso e se tornar um campeão, porque todos na vida devem se esforçar pela vitória. É como no salto em altura, onde o atleta continua elevando a barra. A propósito, nadadores também têm competições, explicou Esther. Bem, eu quero aprender a nadar, insistiu teimosamente Marcelo. Essa é sua decisão, Marcelo, ou alguém te aconselhou? Perguntou Esther. Sim, é minha, confirmou Marcelo e de repente perguntou, mamãe, você sabe nadar? Claro que sei, embora nade como um cachorro, disse Esther. Como um cachorro? Como é isso? Perguntou Marcelo, surpreso. Não posso explicar, é apenas como todos nós nadávamos quando éramos crianças, respondeu Esther. Não, quero que alguém me ensine. Qual é o nome dele? Hesitou Marcelo.
Um treinador, sugeriu Esther. Sim, um treinador, mamãe. É caro? Perguntou rapidamente Marcelo. Se for, não aprenderei. Esther riu. Vou arranjar o dinheiro. No dia seguinte, na loja, Esther encontrou Samuel. Eles começaram a conversar e ela mencionou que Marcelo queria seguir a natação profissionalmente. Mas tenho medo que ele comece a nadar agora e depois queira ser patinador artístico ou algo assim, disse Esther. Esther, primeiro de tudo, ele precisa aprender a nadar de qualquer maneira. Acho que você concorda comigo nisso, respondeu Samuel. Sim, você está certo. Não aprender a nadar na infância é ruim, concordou Esther. E em segundo lugar, continuou Samuel, ele ainda é muito jovem. Tem tempo para fazer uma escolha final, mas saber nadar sempre será útil na vida. Então, não há problema se ele começar a nadar agora. Samuel, você sabe se há algum clube de natação na nossa cidade? Perguntou Esther. Sim, há. Conheço alguém que trabalha como treinador de natação. Ele pode ajudar você, até avaliar se Marcelo tem potencial para nadar profissionalmente ou se será apenas um entusiasta. Ele é um bom cara, estudamos juntos, 1 ano mais velho que eu. Quer que eu te dê o número dele? Diga que eu te recomendei, ofereceu Samuel. Vamos fazer isso, disse Esther animadamente. Samuel deu-lhe o número de telefone e ligou para seu amigo Jean. Jean, uma mãe de um aluno da primeira série chamado Marcelo vai te ligar em breve, não a recuse, ok? Eu nunca recuso ninguém, respondeu Jean. Então, estou tranquilo quanto a Marcelo, disse Samuel. Samuel desligou o telefone e virou-se para Esther. Bem, Jean disse que você pode ligar para ele esta noite, informou-a. Apenas 2 dias depois, Marcelo foi à piscina pela primeira vez, trajando o que se espera de um jovem nadador. Eles foram recebidos por um rapaz que sorriu e perguntou, então, Marcelo, me diga diretamente, você está pronto para um trabalho sério? Está preparado para nadar não apenas para participar, mas para vencer competições? Eu não sei, respondeu o garoto honestamente. Eu nem sei nadar ainda. Quando estava aprendendo a ler, não disse a ninguém por muito tempo que já sabia. Minha avó dizia que não era correto se exibir por ser inteligente, então não me exibi. Mas minha professora na escola me elogiou e todos os meus colegas ainda liam sílaba por sílaba. Bem, ler pode ser assim, nadar é um pouco diferente. Diga-me sinceramente, você tem medo da água? Perguntou Jean. Não, disse Marcelo surpreso. Por que eu teria medo dela? Você não deveria ter. Algumas crianças choram quando entram na água. Agora vamos nos apresentar. Eu sou Jean, você é Marcelo, e como devo chamar sua mãe? Ele perguntou. Esther, respondeu o garoto, e sua mãe acrescentou, Jean, você pode nos dizer o que mais precisamos para as aulas? Jean verificou com Marcelo o equipamento que ele tinha e depois disse, tudo o que você precisa, você já tem, mas o mais importante é que ele deve sempre ter o desejo de aprender, o desejo de vencer e de nadar. A partir daquele dia, Marcelo começou a ir à piscina 2 vezes por semana, nas noites de terça-feira com sua mãe e nas manhãs de sábado com um vizinho. Gabriel provavelmente percebeu que Esther estava sozinha nas manhãs de sábado e frequentemente a visitava, esperando por uma reconciliação. Ele se queixava dela sobre sua mãe, aparentemente viver com ela era insuportável para ele. Vá trabalhar em outro lugar, Gabriel, você ganhará dinheiro e se afastará da tutela dela, talvez até encontre uma mulher sem filhos, aconselhou Esther. O tempo passou, o horário de treino de Marcelo mudou, agora em vez dos sábados, eles começaram a nadar nas noites de sexta-feira, e quando voltavam para casa já estava escuro. Logo Marcelo começou a notar que, após os treinos, Jean começou a se juntar a eles fora da piscina com mais frequência, e então ele e o vizinho Jack andavam na frente enquanto Esther e Jean andavam atrás. Jean os acompanhava até em casa e depois seguia seu caminho. Foi durante essas caminhadas que Marcelo guardou um segredo que não confiava a ninguém. Uma noite ele de repente percebeu que realmente queria que Jean se tornasse seu pai.
Em sua vida tranquila, um evento maravilhoso logo aconteceu. Kelly deu à luz uma filha, Kathleen. Ela pediu à sua amiga que fosse a madrinha de Kathleen, e Esther aceitou com prazer. Naquele dia, Esther ficou surpresa ao ver Jean como padrinho. A cerimônia de batismo foi solene e tranquila, o bebê nem chorou e Esther ficou cheia de alegria ao segurar Kathleen. Ela se lembrou que Marcelo havia sido batizado em um dia chuvoso e estavam com pressa. A madrinha de Marcelo tinha sido a vizinha deles e não havia padrinho. Esther ficou satisfeita que tudo tivesse dado tão certo para Kelly. O tempo estava perfeito e Esther não era uma estranha para a família de Kelly, mas sim muito próxima. O padrinho não era apenas amigo de Samuel, mas também alguém familiar para Esther e Marcelo. Naquele momento, Esther admitiu para si mesma que realmente gostava de Jean. Ela pensava que ele era casado e certamente tinha filhos, especialmente porque todos os meninos no treino praticamente o adoravam. Após a celebração, todos foram a um jantar festivo e lá, sentados na mesa dos pais de Kelly, Jean e Esther foram muito formais em sua conversa. Kelly ficou irritada. O que é isso? Não estou pedindo que se chamem de parentes, mas meus amigos, parem de falar como se Jean fosse o chefe e Esther sua subordinada. Após o batismo, o relacionamento deles se tornou mais fácil e a tensão de Esther desapareceu porque Kelly lhe disse que Jean não era casado. Jean também começou a tratar Esther e Marcelo de maneira diferente. Jean e Marcelo começaram a se aproximar frequentemente. Logo depois, quando Marcelo adoeceu, ele disse a Jean o endereço deles durante uma ligação. Jean imediatamente apareceu com diferentes comidas gostosas e uma atitude positiva para apoiar o garoto que estava tão doente pela primeira vez que tiveram que chamar uma ambulância 2 vezes. Mais tarde, quando Esther estava no trabalho, Jean apareceu várias outras vezes, esquentou o jantar para ele, o alimentou e o ajudou com o dever de casa. Kelly viu que Jean estava apaixonado por Esther e decidiu conversar com sua amiga. No entanto, um evento inesperado ocorreu que tirou Esther do seu curso usual. Durante anos ela esperava que ela e o pai de Marcelo se encontrassem um dia e ficassem juntos, mas o destino tinha seus próprios planos. Esther e um de seus colegas foram enviados em uma viagem de negócios para a cidade onde seus pais moravam. Por um lado, estou feliz, mas e o Marcelo? Ela se perguntava. E aqui, como sempre, Jean veio ao resgate, dizendo que poderia cuidar de Marcelo em sua casa ou na deles. Marcelo queria se mudar para a casa de Jean. Esther concordou e deu a Jean as chaves do apartamento para que pudessem buscar os livros e roupas necessários. Ela saiu se confortando que estava indo embora apenas por uma semana. Seu companheiro de viagem era um jovem colega que havia se casado recentemente e via essa viagem como uma tragédia. Eles foram enviados a uma conferência científica onde sua participação era obrigatória. Escute, não se preocupe, estaremos lá por apenas 5 dias e 2 desses dias passados viajando pela estrada não são apenas falas tediosas. É romântico à sua maneira, mas as novas experiências e os quilômetros percorridos são impressionantes. Portanto, não fique triste, Esther tranquilizou sua colega deitada no beliche superior do vagão do trem. Chegaram tarde da noite, foram recebidas e levadas imediatamente ao hotel. Na manhã seguinte, já estavam sentadas no salão, ouvindo os palestrantes. A apresentação delas estava marcada para o 3º dia, e elas não estavam particularmente nervosas com isso. Tanto Esther quanto sua colega haviam preparado um discurso longo, que todos esperavam receber bem, afinal não era um relatório de 1 hora. Esther sugeriu este formato aos seus superiores: estragaremos toda a impressão do nosso trabalho, o público não vai querer ouvir palavras intermináveis. Você concorda que até você perderia o interesse após 10 ou 15 minutos? Ela até preparou um roteiro para sua colega, vendo o quanto ela estava chateada. Ela visitou seus pais à noite, dizendo que não ficaria com eles porque o hotel era mais conveniente. Além disso, foi incumbida de cuidar da jovem colega. Ela havia se casado recentemente e realmente não queria ir. A mãe estava muito preocupada que sua filha tivesse se separado do marido e, como não sabia dos detalhes, Esther teve que contar tudo a ela. Seus pais perguntaram sobre o neto, embora desde que ele começou a escola,
ele os chamasse todas as semanas sem falhar. Filha, venha nos visitar à noite, seu pai e eu queremos saber sobre esse Jean de quem o Marcelo continua falando. Ele é o treinador do Marcelo. Sabemos que ele é treinador, conte-nos que tipo de pessoa ele é, perguntou sua mãe ansiosamente. Sua filha não pôde esconder sua confusão da mãe, mas acabou admitindo que havia confiado o Marcelo a ele durante sua ausência. Você tem certeza sobre ele? Ele não fará nada de mal ao Marcelo? Não se preocupe, tudo vai ficar bem, Esther os tranquilizou. No dia seguinte, ela voltou à casa dos pais. Seu irmão e a família dele deveriam visitar, pois a mãe havia decidido organizar um pequeno jantar em família. No caminho, Esther passou pela floricultura, como era sua tradição, para comprar um buquê de flores para a mãe. Ela já tinha um presente preparado para o pai, que Samuel havia comprado para ela. Samuel compartilhava o mesmo hobby que seu pai, a pesca. Ela simplesmente pediu a Samuel para comprar algo bastante caro, algo que seu pai não compraria por conta própria. Samuel atendeu ao pedido e até tentou explicar a ela por que esse item era necessário. No entanto, ela o interrompeu. Meu pai vai gostar. Samuel respondeu entusiasticamente, absolutamente, e ela acreditou nele. Esther entrou na floricultura e ficou olhando a vitrine. O que devo comprar? Caminhando ao longo da fileira de plantas em vasos, decidiu por uma, mas qual? Ela pensou em sua escolha, depois optou por 2 vasos de violetas, esperando que sua mãe não tivesse esses. Ao pagar no balcão, de repente ouviu um sussurro alto, Esther. Virando-se, não viu ninguém, mas então alguém agarrou sua mão por trás, assustada, tentou se afastar. Virando a cabeça, viu a pessoa que havia partido seu coração muitos anos atrás, deixando-a com Marcelo, de quem ele nem sabia. Ela não imaginava encontrá-lo ali, em sua cidade natal, ele, o jovem ambicioso e confiante que havia partido para conquistar a capital na juventude, agora estava diante dela, um homem desgastado pela vida, dificilmente bem-sucedido. Olá, Esther, estou tão feliz em vê-la. Esther percebeu mais incerteza do que alegria na voz de Júnior, vendo os efeitos da superproteção parental nele, assim como com Gabriel. Eu não esperava encontrá-lo nesta cidade, especialmente porque quando nos separamos, você partiu daqui, disse ela, incapaz de resistir em acrescentar, parece que somos inteligentes demais para a cidade grande, talvez seja melhor ficar em casa. Embora eu tenha me mudado para outra cidade agora e esteja feliz. Estou aqui em uma viagem de negócios. Espero que você esteja feliz. De qualquer forma, tenho que ir, meus pais estão me esperando. Pegando as plantas embaladas, ela se dirigiu à saída. Espere, deixe-me ajudá-la, carregar vasos é complicado. Ele quase arrancou um dos vasos dela e caminhou ao lado dela. Se você quer saber algo sobre mim, só posso dizer que trabalho como professor em uma faculdade. Estou muito satisfeita com minha vida e não me arrependo do passado, portanto, não estou interessado em saber sobre você também. Eles viraram na entrada onde Esther costumava morar, agora só seus pais moravam lá. Depois de se despedir de Júnior, ela se dirigiu à entrada. O apartamento estava animado, a família toda reunida para celebrar sua chegada, 5 adultos e 2 crianças. Após abraços e beijos, Esther começou a distribuir os presentes que havia trazido. Todos ficaram satisfeitos com os presentes, especialmente seus sobrinhos. O último presente foi para o pai, o qual ela estava mais preocupada, pois nem sabia como usar o item que segurava nas mãos. No entanto, seu pai, encantado, olhou ceticamente para a mão dela. Esther, como adivinhou que eu estava sonhando com isso há 6 meses? Pai, eu estava tão preocupada em trazer algo que você não precisasse. Foi o marido da minha amiga que sugeriu isso, dizendo que você definitivamente iria gostar, confessou Esther culpada. Seu pai arrancou o presente dela e correu para o quarto. Veja só, se comportando como uma criança pequena, comentou a mãe de Esther. O que é isso? Perguntou seu irmão, completamente indiferente à pesca. Eu não sei, pedi a Samuel que recomendasse algo para meu pai pescador e ele sugeriu isso, até comprou ele mesmo.
Todos estavam muito focados tentando descobrir o que era esse item misterioso que de repente deixou o pai tão feliz, mas logo todos esqueceram isso e aproveitaram para ouvir Esther contar sobre sua vida nos últimos 6 meses desde seu divórcio com Gabriel. Ela também falou sobre os estudos de Marcelo e sua paixão pela natação. Temos uma família tão interessante, um é pescador, o outro nadador, riu a mãe de Esther. Finalmente, o pai apareceu, radiante de felicidade. Nesse momento, o telefone de Esther tocou. Ela olhou para a tela e mostrou para os parentes. Todos viram que Marcelo estava ligando e, claro, todos riram. Somente o pai perguntou confuso: "O que é tão engraçado?" Isso provocou outra rodada de risadas. "Vovô, o que te deram?" perguntou sua neta. "Você, querida, não entenderia mesmo", declarou o avô orgulhoso. Isso fez todos rirem novamente, incluindo o avô, que se sentiu a pessoa mais feliz do mundo. Tarde da noite, quando Esther e a família de seu irmão saíram do prédio, ela notou Júnior por perto. Ela sugeriu à esposa do irmão: "Vamos dar uma pequena caminhada e depois você pode dirigir para casa." Elas deixaram o irmão esperando no carro e as crianças se dirigiram para a saída em direção à rua. Pouco depois, o irmão as alcançou, parou e toda a família entrou no carro e partiu. Esther retornou ao hotel, aborrecida com seus pensamentos. "Ele vai me esperar de novo amanhã." No entanto, na manhã seguinte, ela não teve tempo para ele, pois ela e sua colega tinham uma apresentação para o público. Esther não estava muito preocupada com seus problemas pessoais naquele momento. Ela se sentia confiante, sabendo que havia escolhido a estratégia certa. No final, a apresentação foi um sucesso, perfeitamente executada conforme planejado, até recebendo aplausos. Durante o almoço, alguns participantes da conferência se aproximaram para apertar suas mãos em sinal de aprovação. Quando Esther saiu da casa dos pais à noite, Júnior estava novamente na entrada. "Não se esconda de mim, só quero saber quantos anos tem seu filho", ele perguntou sem vergonha de enganá-la. Esther respondeu: "Ele tem 5 anos e meio." "Por que está interessado no meu filho? Você deveria ter seus próprios filhos, provavelmente mais velhos que ele." "Eu não tenho nem esposa nem filhos, e moro no apartamento dos meus pais", ele respondeu tristemente. O homem que Esther uma vez amou profundamente, agora olhando para ele, ela sentia tanto pena quanto um estranho senso de alívio. Era como se um feitiço que assombrava todos esses anos tivesse finalmente sido quebrado. Ela esperava que Júnior voltasse para ela e a levasse, junto com seu filho. Agora, finalmente, ela entendeu que isso nunca aconteceria, não porque ele não quisesse, mas porque ela mesma não desejava mais isso. Ela não queria vê-lo ou ouvir falar dele nunca mais. De repente, ela lembrou de Jean, o simples treinador de natação, confiante, confiável, sempre pronto para ajudá-la. "Vá para casa. Não volte aqui novamente. Vou embora em alguns dias e nunca mais nos veremos." "O passado não pode ser desfeito", ela disse firmemente. "Mas espere, me disseram que você não é casada", ele protestou. "Você não pode acreditar em tudo o que ouve", Esther respondeu. Ela se virou bruscamente e entrou no saguão do hotel, onde sua colega estava esperando. "Finalmente! Eu estava preocupada com você, Esther. Um cara estava te procurando, muito insistentemente. Eu até acho que ele é um antigo admirador seu, já que você morava aqui antes. Por sinal, ouvi muito sobre ele da mulher de plantão hoje. Ela se lembra de você e queria que você fosse dizer oi. Ela quer ver como você está", explicou sua colega. "Quem?", perguntou Esther, surpresa e intrigada. Esther se aproximou da recepcionista e sorriu de longe. Era Maria, a mãe de sua colega de escola e amiga Ana. Maria saiu de trás do balcão e abraçou Esther. "Ah, Esther, você continua tão bonita como sempre. Faz tantos anos desde que te vi pela última vez na nossa formatura. Minha Ana agora mora nas montanhas. O marido dela é daquela região." "E como ela está?", perguntou Esther. "Seu marido trabalha no escritório do procurador militar.
A filha e o filho deles estão crescendo. Está tudo bem, mas não a vejo há anos. Sinto falta dela e dos netos, explicou Maria, saudosa. Então, com um suspiro, ela olhou para Esther e disse: e o Júnior tem me incomodado esses dias, me seguindo por aí. Ele não é bom para você, esqueça dele. Deixe-me te contar tudo sobre ele, nada de bom saiu dele. Ela começou sua história. Ele nunca se estabeleceu em uma profissão ou em uma família. Sua mãe está sozinha agora, seu pai faleceu há 3 anos. Nenhum dos dois se adaptou à vida sem ele. Você sabe como é. Júnior se casou sob ordens do pai, mas ele e o pai da esposa acabaram tendo relações tensas. Eles se divorciaram depois de 6 meses. Ele até tentou estudar, ou talvez não tenha conseguido, não sei ao certo. Então, ele se casou novamente, mas se divorciou rapidamente mais uma vez. Logo depois, seu pai faleceu e os concorrentes tomaram o negócio do pai. Como Júnior não sabia nada sobre isso, agora ele e a mãe vivem das últimas economias e do que a família do pai deixou para trás. Aparentemente, a parte do negócio dele foi legada à neta, que se mostrou bastante inteligente. Ela se formou na universidade, se casou bem e está envolvida em algo online com o marido. Quem diria? Eu achava que ele era tão esperto naquela época. Esther ficou maravilhada. E você? Eu não conheço bem seus pais para perguntar e me sinto estranha. Ana continua perguntando sobre você o tempo todo, disse Maria. Maria, me dê o número dela. Eu mesma vou ligar para ela. Estou aqui a trabalho, ficando no seu hotel para não incomodar meus pais. Passo minhas noites com eles e depois volto aqui para dormir, explicou Esther. E quem era aquela jovem com quem eu estava falando? Perguntou Maria. Ela é minha colega, acabou de se casar e quer muito ir para casa. Eu ensino na faculdade, mas ainda não tenho marido, disse Esther, com um tom que fez Maria se abster de perguntar mais, entendendo que a vida de Esther não era perfeita. Esther pegou o número de telefone de Ana com Maria e disse que ligaria para ela cedo de manhã. Esther realmente se sentiu mais calma após conversar com sua amiga, mas não revelou a verdade sobre Marcelo nem para ela. Ela simplesmente mencionou que tinha um filho e se divorciou do marido há 6 meses. Elas relembraram de todos os colegas de turma e lamentaram nunca terem feito uma reunião desde a escola. Esther, venha nos visitar quando tiver férias, convidou Ana. Temos nossa própria casa, espaço de sobra para todos, e a natureza aqui é simplesmente incrível. Sinto falta dos meus pais, é claro, mas não me arrependo de viver aqui. Eu amo isso. E quanto à sua situação de moradia? Eu moro em um apartamento de 3 quartos que pertencia à minha avó. É o suficiente para Marcelo e eu, respondeu Esther. De repente, Ana começou a perguntar se ela planejava se casar novamente. Esther não queria entrar nesse tópico e disse que não tinha tempo agora. Sua colega estava apressando, pois ela estava em uma viagem de negócios com o trabalho começando em meia hora. Depois de se despedir da amiga, ela se refrescou rapidamente, pois no último dia da viagem, Esther decidiu mostrar sua cidade natal à sua colega. Elas caminharam por 2 horas seguidas, e durante todo esse tempo, Esther notou o Júnior espreitando por perto. Digamos que estou em uma viagem de negócios agora, com algum tempo livre, mas por que ele não está trabalhando? Estranho. Mesmo que ele não tenha educação, poderia pelo menos trabalhar como segurança ou trabalhador braçal, ponderou ela. Logo, ela decidiu que não queria mais pensar nele ou observá-lo segui-las. Quando Esther foi se despedir de seus pais, não o viu mais na entrada. Ela e sua colega chegaram cedo à estação e esperaram impacientemente na plataforma pelo trem. Então, com uma incrível sensação de alívio, ela percebeu que finalmente estava deixando Júnior e todo o seu passado para trás. Esther sentiu um alívio ao observar a cidade sumir no crepúsculo, carregando consigo todas as lembranças pesadas. Até Júnior lhe parecia ridículo e estranho, completamente estranho. Ela se afastou da janela e adormeceu imediatamente, esquecendo todo o tormento que a perseguia desde o nascimento de Marcelo.
Em seus sonhos, corria em direção a Marcelo por um campo de grama alta e verde, até finalmente encontrá-lo. Ele não lhe deu uma flor, mas sim uma violeta em um vaso, igual à que ela havia dado à sua mãe uma vez. Quando o trem chegou à estação, apenas Esther e sua colega estavam no vestíbulo, na plataforma. Elas avistaram Marcelo, Jean e Fernando, o marido da colega, conversando animadamente correndo em sua direção do lado de fora. Todos provavelmente achavam que não se viam há um ano inteiro, mas apenas uma semana havia passado, pensou Esther, lembrando-se dos eventos de 6 dias atrás, quando reencontrou Júnior após tantos anos separados. Nunca havia pensado em abraçá-lo ou rodopiar de alegria. Não havia alegria, apenas indiferença. E então Fernando disse: querida, preparei tudo para jantarmos em nossa casa, afinal, moramos muito perto. Durante o jantar, Esther se sentou entre Marcelo e Jean, frequentemente sentindo as mãos deles tocarem as suas, seja acidentalmente ou de propósito. Ela e sua colega contaram felizes sobre a viagem de negócios e compartilharam orgulhosamente os aplausos que receberam na conferência. O restante do grupo falou sobre o quanto sentiram falta uns dos outros. Todo o grupo riu alegremente. Mais tarde, foram para a casa de Jean porque a geladeira de Esther estava desligada e não havia comida. Enquanto isso, Esther pensava em como Bruna devia estar feliz por ela e seu marido estarem juntos novamente. No carro, havia uma sensação óbvia de inveja, não maliciosa, mas uma inveja suave que poderia se dissipar com um simples beijo inocente. O beijo veio um pouco depois de Marcelo, quando ele foi para a cama. Ele beijou tanto a mãe quanto Jean. Só tenho um chuveiro no meu banheiro, será que está bom para você ou prefere se banhar na sua própria banheira? Jean perguntou, desviando o olhar de Esther. Sim, prefiro ir para casa, é mais familiar para mim lá, ela respondeu. Bem, então o que estamos esperando? Vamos empacotar todas as suas coisas agora, incluindo alguns livros, para que você não tenha que carregá-los depois, e vamos para lá, sugeriu Jean. Meia hora depois, Esther estava se deliciando na própria banheira, desfrutando de uma paz e calor no coração que não sentia há muito tempo. Ela imaginou sair do banho em um roupão de felpa aconchegante. De manhã, ela acordou com um leve beijo de Jean. Volte a dormir, ainda é cedo, e eu vou porque Marcelo pode acordar logo e ficar assustado, ele sussurrou, então saiu. Estaremos esperando você no café da manhã, ele acrescentou. Despedindo-se novamente, ele a beijou, mas desta vez foi diferente, e ela gostou muito mais desse beijo. Esther ficou deitada por mais alguns minutos, então se levantou e começou a limpar. Na semana em que esteve fora, houve algumas mudanças ali, e ela ficou surpresa ao ver um vaso de violetas rosas no parapeito da janela do quarto e uma pequena jarra de água no criado mudo. Ela também notou uma fotografia emoldurada na sala de estar onde ela e Marcelo estavam sorrindo na entrada do parque. Na noite anterior, Esther notou que a torneira do banheiro não vazava mais e uma melancolia desconhecida a envolveu. Então o telefone tocou. Marcelo, Esther viu e atendeu. Mãe, você ainda está dormindo? O café da manhã está pronto, venha logo. E estarei aí em breve. Rapidamente se aprontando, Esther correu para a casa de Jean, parando na loja no caminho para pegar seu bolo favorito para o café da manhã. Eles comeram sanduíches quentes com queijo e iogurte. Uau, tanto agradável quanto saudável. Também trouxe algo não tão saudável, Esther comentou. Sim, isso é ruim, Jean acrescentou, mas vamos comer algo não saudável também, certo Marcelo? Acho que sim, o menino respondeu. Nós três vamos dar conta com certeza. Eles comeram em silêncio por um tempo, então começaram a falar um por um. Sabe, mãe, Marcelo começou misteriosamente, é legal aqui, mas é apertado. Sim, casa é sempre melhor, Jean acrescentou. Então, qual é a parte boa quando você, Jean, fica aqui sozinho? Marcelo perguntou de forma um tanto teatral e não natural. Quem é o autor desse drama? Esther perguntou severamente. Os homens abaixaram a cabeça, mas Esther adivinhou sozinha e disse, Kelly deu a ideia também?
Sim, Jean disse tristemente. Vocês, homens tolos, e Kelly é esperta, inventando sabe-se lá o que, Esther resmungou. Todos nós entendemos, certo, Marcelo? Ele apenas assentiu em resposta. Então, Marcelo, Jean começou hesitante, estou pedindo a mão e o coração da sua mãe. Você concorda? Sim, eu concordo plenamente, Marcelo disse levantando-se e cruzando os braços sobre o peito. A rejeição dela não é considerada, ele acrescentou orgulhosamente, erguendo o queixo. Então ele riu e disse, esta é a nossa versão masculina, então você não tem escolha. Tudo bem, Esther disse resignada, e então? Isso é tudo, Marcelo? Não, Marcelo, não é tudo. Está apenas começando, Jean disse e se aproximou. Esther foi abraçada e beijada por ele, que então abriu a mão revelando uma caixinha. Ele a abriu e Esther viu 2 anéis dentro. A partir desse momento, os eventos começaram a se desenrolar rapidamente. Primeiro, Jean apresentou Esther e Marcelo aos seus pais. Depois, as famílias de ambos se conheceram. Os preparativos para o casamento passaram despercebidos, mas a cerimônia em si foi inesquecível para todos, pois foi conduzida pelo apresentador mais famoso da cidade, Rodrigo, que, apesar dos seus 70 anos, se comportava com a energia de um jovem nos casamentos. Rodrigo era paciente de Jean, que havia sido um dos melhores massagistas da cidade por 8 anos, embora sua profissão oficial fosse instrutor de natação. Após o casamento, eles se mudaram para o apartamento de Esther, enquanto o apartamento de Jean foi transformado em uma sala de terapia de massagem. Eles passaram a lua de mel nas montanhas, onde tiveram momentos maravilhosos. Também se encantaram com a casa de Ana, e Esther começou a sonhar em ter sua própria casa. O tempo passou e, logo após o casamento, Marcelo começou a chamar Jean de pai. Jean, por sua vez, o adotou formalmente pouco depois do casamento. Logo o garoto começou a perguntar quando teria uma irmãzinha. Seus pais disseram que ainda não sabiam, mas logo todos ficaram felizes ao saber que Esther estava grávida de uma menina. Durante uma de suas visitas de rotina ao obstetra, Esther conheceu outra grávida que também estava consultando o mesmo ginecologista. Ela ficou surpresa quando, ao sair da maternidade com sua filha Rebeca, viu Gabriel cumprimentando essa mulher. Ele correu até Esther e exclamou, obrigado, Esther. Se você não tivesse me aconselhado a me mudar de cidade para trabalhar naquela época, eu não teria essa felicidade agora. Você pode imaginar? Eu tenho um filho agora, disse ele. Mas decidimos que seria melhor para a criança ficar nesta cidade e eu consegui um emprego aqui. Agora tenho boa experiência e sou considerado um funcionário valioso no trabalho. Em uma reunião de família onde seus pais estavam presentes, Jean e Esther pediram conselho sobre comprar uma casa na cidade. Seus pais aprovaram a decisão e, logo após venderem o apartamento de Esther com sucesso, compraram uma bela casa, embora tenham adicionado um pequeno valor a ela. Na festa de inauguração, os pais de Esther e seu irmão com sua família compareceram, e foi então que contaram a ela de Júnior, que não tinha conseguido nada na vida e acabou perdendo tudo. Após a morte da mãe, ele ficou sozinho, sua irmã não se comunicava com ele, ele não trabalhava em lugar nenhum, não pagava aluguel e acabou tirando a própria vida. Esther disse à família, ele está morto para mim há muito tempo e eu nem sinto pena, porque ele escolheu essa vida para si. Peço que esqueçam dele e nunca mais me lembrem dessa pessoa. Ela decidiu que valorizaria e protegeria sua felicidade, pensando, afinal, a família é a coisa mais importante na vida. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!